Crônicas, capítulo 1. Segundo livro de Crônicas, capítulo 1. Vou dar aqui uma rápida palavra sobre isso aqui. Estive lendo já essa semana, aqui, na quarta-feira, e Deus colocou no meu coração. Fala mais sobre isso. Aí é onde nós iremos falar um pouquinho sobre isso aqui, que eu senti Deus nessa palavra. Quem achou, diga amém. Segundo livro de Crônicas, está escrito assim: e Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o magnificou grandemente. Versículo 7. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres, que eu te dê. Pronto. Só isso. Vamos prestar atenção aqui? É importante nós agora estudarmos junto, vai ser uma conversa. Você vê aqui, no versículo 7, que Deus aparece para Salomão. Tá? E foi uma coisa única. Porque quando Deus aparece para Salomão, Deus faz uma pergunta que eu acho que você queria que Deus fizesse para você. Eu acredito que nós aqui queríamos que Deus aparecesse para nós de qualquer forma, sonho, visão, e aparecesse para você e falar: pode pedir o que você quiser. Você imagina que coisa fenomenal, que espetacular. Gente, preste atenção. O Deus de todas as coisas, Deus dos deuses, o Deus que fez tudo, aparece para você. Olha só, gente, olha, presta atenção em mim, olha, se você entende. O Deus que fez os céus e a terra, o Deus que é dono de todas as coisas, que é magnífico, poderoso, todo o poder está nas mãos dele, toda a majestade, tem toda a visão. Esse Deus é espetacular, faz qualquer coisa, ele pode fazer todo tipo de milagre. Esse Deus chega para você e fala: pede o que queres. Eu acredito que só de Deus aparecer já estava ótimo para mim. Só de Deus aparecer. Agora você imagine Deus falar bem assim: pede o que queres. Mas parece que é uma coisa normal, né? Olha, Deus aparece para Salomão e pergunta, e fala com ele, pergunta: pede o que você quiser que eu te dê, eu vou te dar o que você quiser, pede, homem. Gente, é algo que, se você ficar analisando aqui, se você pensar direitinho, você fica em êxtase. Por quê? Nos últimos dias, parece que ninguém mais está vendo Deus. Ninguém mais está vendo a glória de Deus. Nós estamos nos últimos dias. E esses últimos dias, as pessoas estão se afastando de Deus. Isso é nítido. Sim ou não, gente? Não é nítido? Olhe lá se isso não está acontecendo conosco, com você. Preste atenção que todas as vezes eu falo nós, eu não fico julgando ninguém aqui. O pastor está a mesma coisa que você. Olhe lá se isso não está acontecendo em algumas igrejas. Igreja cheia não é sinal que Deus está aparecendo lá. O que está acontecendo? Está faltando Deus para nós hoje. Mas por quê? Porque Deus não quer aparecer? Não, não é Deus. Porque o mesmo Deus de Salomão é o mesmo de Davi, o mesmo de Moisés, é o mesmo de Noé, é o mesmo nosso. Mas por que Deus não tem aparecido para nós? Existem alguns motivos que eu quero falar aqui, que eu já estou no versículo 7. Tem pessoas que Deus não aparece nem em sonho, e tem pessoas que Deus não usa, não fala nem mais em profecia, nem em revelação. Porque uma coisa é Deus usar alguém, isso é muito forte. Uma coisa é Deus usar você,
um profeta aqui da igreja para falar comigo, eu vou ficar muito feliz. Agora, uma coisa é próprio Deus. Oh, glória. Uma coisa é vir um profeta, uma coisa é Deus usar o pastor para falar com você. Olha, Deus usou o profeta, Deus usou o pastor, Deus usou a missionária, Deus usou o evangelista, o diácono, Deus usou o irmãozinho para falar comigo. Aí você fica o quê? Todo feliz. Que Deus lindo, que Deus maravilhoso. Agora, outra coisa é o próprio Deus falar com você. O que está faltando? Que nós estamos nos últimos dias. O povo está no esfriamento da fé. As pessoas estão se afastando, buscando o eu, fazendo para si. Quem me ouve, diga amém. Fazendo coisas para si mesmo, envolvida nos seus negócios, envolvida nos seus prazeres, nas suas vontades. Só pensa em crescer. Só pensa em voar. Quero mais. Mas hoje, nos últimos dias, está difícil. Você vê um Davi. Está difícil você ver um Moisés. Está difícil você ver um Noé. Um Jacó. Um Salomão. Desculpa dizer, nós não estamos nem a unhazinha do dedo miguinho do pé desses homens. Mas por isso que o mundo está desse jeito. Por isso que as igrejas estão vazias. Eu não estou querendo dizer vazia de pessoas. Estão vazias espirituais. Gente, porque quando Deus aparece, oh glória, presta atenção aqui. Quando Deus aparece, há sinais. Quando Deus aparece, tem milagre. Quando Deus aparece, tem resposta. Quando Deus aparece, tem glória. Quando Deus aparece, tem batismo com o Espírito Santo. Quando Deus aparece, tem amor, tem felicidade, tem unção. Já deu para você entender que isso não está acontecendo nos últimos dias mais. Os crentes de hoje, da nova era, não é igual aos crentes antigos. Aqueles crentes que tinham vontade de estar perto de Deus. Aqueles crentes que diziam: eu perco o meu serviço, o meu trabalho, mas Deus eu não abandono. Eu perco a minha família, mas eu não abandono a Deus. Posso ficar doente, pode acontecer o que for, mas eu não deixo esse Deus. Pode ter certeza que nessa época Deus vivia aparecendo para essas pessoas. Na época, o povo vai para... Esse povo que fazia isso, já chegava na igreja, a glória já descia, porque era um povo que estava envolvido com Deus. E hoje, pastor, desculpa, mas os crentes lights, é uns crentes que vêm para a casa de Deus, quer ouvir o que quer. Se não falar o que eu quero, eu saio da igreja. Se não acontecer um milagre na minha vida, eu saio da igreja. Se eu estiver na igreja, não arrumar uma namorada ou arrumar um casamento, eu saio da igreja. Se Deus não abrir porta, eu saio da igreja. É uns crente light, desculpa, mas é uns crente mamão com açúcar, que mamão já não precisa botar açúcar, mas tem gente que coloca. É uns crente água com açúcar, que qualquer coisa abala.
qualquer coisa entristece, mas Deus hoje te chamou aqui para dizer: eu preciso levantar homens e mulheres que façam igual os antigos, que seja igual Salomão. Pastor, eu não posso ser igual Salomão, não tem problema, mas se você buscar a Deus, Deus vai começar a aparecer para você. Quem quer ver Deus aqui, diga glória a Deus, aplauda ao Senhor Jesus, fala: eu quero ver Deus, eu quero ver Deus, eu quero ver Deus. Vamos lá. Por que Deus aparece para Salomão? Deus foi e aparece para Salomão. No versículo 1 do capítulo 1, do segundo livro de Crônicas, você vê que está escrito bem assim: Salomão, filho de Davi. Olha, filho de quem que ele era? Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino. Aqui nós entendemos que Salomão era um homem esforçado. Era o que, gente? Um homem? Fala bem forte, era um homem? Esse homem esforçado, isso quer dizer dedicado, um homem valente, um homem determinado. Era um camarada que fazia bem feito, esforçado para fazer bem feito. Eu acredito que aqui fala que Salomão se esforçava, era esforçado no seu reino. Ele já era rei. Então, por ele ser rei, ele precisa ser um exemplo. Ou ele era um exemplo para as pessoas. Exemplo para a mulher. Exemplo para os que trabalhavam. Exemplo para a cidade, para o país. E para isso, para nós sermos o exemplo, precisamos se esforçar. Então ele era um cara que era esforçado no que fazia. E aqui nós entendemos também que ele também era um cara esforçado, não só no seu reino, mas esforçado para servir a Deus. Eu comprovo aqui, provo e comprovo. Era um homem que também era esforçado para servir a Deus. Por isso que no versículo 1 está falando, ele era esforçado no seu reino, e o Senhor, vamos lá, e o Senhor, seu Deus, era com ele, o magnificou grandemente. Gente, grandemente é muita coisa. Por quê? Deus não vai sair abençoando qualquer um. Deus não vai magnificar qualquer um. Deus não vai fazer qualquer um ficar grande. Pastor, mas eu conheço muita gente que é grande aí, não é Deus. Gente, não é Deus, então não é Deus. Não precisa nem discutir. Porque o diabo também oferece coisas para você crescer. O diabo também dá coisa para crescer. Por isso que nem todo crescimento na sua vida, nem todo crescimento na minha vida, nem todo crescimento em algumas pessoas é Deus. Nem toda prosperidade, nem todo sucesso é Deus. Temos que ter cuidado com isso. Vamos lá. O homem era tão esforçado, tão dedicado, que Deus era com ele. Você vê que ele é tão dedicado, tão esforçado. Mas por que Salomão se dedicava, se esforçava com Deus? Porque ele tinha um pai, que é chamado Davi, que era o exemplo. Davi, antes de morrer, se você vê no capítulo 1 de 1 Reis, capítulo 2, 1 Reis, capítulo 2, olha o que está escrito, 1 Reis, capítulo 2, versículo 2, eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te e ser homem. Isso aqui é o pai de Davi aconselhando ele, antes de morrer. Meu filho, seu pai vai morrer, já sei, já está acabando para mim, meus dias de vida, mas deixa eu falar uma coisa para você, eu vou, mas eu vou te pedir, esforça-te e ser homem. Ele está querendo, sabe, dizer para ele aqui, esforça-te, seja um cara responsável. Que ser homem aqui não é dizer, o cara é macho, aquele cara que é bruto, que é o cara que é fortão, nada disso não. Ser homem aqui seja responsável, tenha compromisso, seja dedicado no que você vai fazer. Olha o conselho do pai. Aí Davi fala bem assim,
Isso aqui é forte. E guarda, se esforça e ser homem, conselho do Pai. E guarda a observância do Senhor, teu Deus, para andarem nos seus estatutos e para guardares os teus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que te prospere em tudo que fizeres, para onde quiser que te voltares. Olha o conselho do Pai. Meu filho, vou te dar um conselho. Quer ter sucesso? Quer ter uma vida boa? Quer ter algo especial na tua vida? Seja homem, seja dedicado. E esse ser homem aqui é responsável em casa, responsável no trabalho, responsável com o filho, responsável com as finanças, responsável com seus negócios e etc. Você já sabe. Agora, tem um principal: serve a Deus de verdade, guarda os mandamentos, seja fiel a Ele, como a lei, como está escrito na lei de Moisés, na tua palavra, porque se você obedecer, Deus vai te prosperar, Deus vai te prosperar. Olha o conselho do Pai. Aí, no capítulo 2, no capítulo 1 de 1 Crônica, 2 Crônica, quando nós lemos aqui, fala o quê? E Salomão se esforçou. Então vamos lá, presta atenção. Damos a entender que Salomão ouviu o conselho do pai e seguiu. Não sei se você está prestando atenção, porque eu não estou pregando para te esgoelar, para você prestar atenção na palavra aqui. Eu já podia ir embora. Eu já entendi aqui. Deus abençoa Davi. Davi está morrendo, dá conselho ao seu filho, o seu filho obedece o conselho do pai, e Deus, gente, vamos lá, pelo amor, olha que interessante, olha, a gente parece que vai vivendo um negócio. Ele ouve o conselho do pai e obedece. Eu não sei se você gosta de ouvir conselhos. Opinião é uma coisa, Davi não deu opinião, Davi deu conselho. Opinião qualquer um dá. Conselhos não é qualquer um. Quando eu ouço os bons conselhos e sigo os bons conselhos me fazem crescer. Bons conselhos é para a vida toda. Bons conselhos te faz prosperar. Eu não entendo de vez em quando que o pastor está aqui na igreja, eu dou conselho, eu aviso, eu falo, eu insisto, dou conselho, e tem gente que não está nem aí. Olha aqui para mim. Nós que estamos aqui, se não gostarmos do bom conselho de Deus, se você que está aqui na igreja, que não aceita conselho, eu não quero saber de conselho de ninguém, eu não quero saber, estou falando conselho, não estou falando opinião. Eu não quero conselho de pastor, eu não quero, faço o que eu quero da minha vida, eu não quero conselho. Aí muitas vezes Deus usa alguém na palavra para te dar um conselho. Olha, anda aqui, faz assim, anda desse jeito. Agora eu vou falar bem duro. Pessoas que não ouvem bons conselhos são pessoas ignorantes. Desculpa a expressão, pessoas estúpidas. E pessoas ignorantes e estúpidas não crescem. Pode ver que tem pessoas que estão na igreja há 20 anos. Não estou falando aqui não, que só aqui nós temos 13. Então não é daqui. Tem pessoas que estão na igreja há 2, 3, 4, 5, 6 anos. Não cresce, é a mesma vida, a mesma pessoa. Ei, inclusive, acabou o ano de 2025, estamos em 2026, está a mesma coisa, a mesma pessoa. Não mudou, não ora, não busca, não faz nada, não vem para a igreja, não busca, não faz. Pode ver, as pessoas não mudam. A vida é a mesma coisa. Não muda espiritual, não cresce, não prospera, não vê Deus fazendo nada, e Deus não aparece. Mas Salomão ouve o conselho do pai e diz: eu vou seguir o bom conselho do meu pai, eu vou servir, além de eu ser esse homem, vou servir a Deus. Escuta uma coisa, quer quebrar a cara? Não ouve os bons conselhos. Você vai ficar até quando, gente? Ei, estamos em 2026, vai ficar até quando assim? Já começou.
Agora, Salomão nos provou que ouviu o conselho do pai, sim ou não? Agora, quem decide ouvir os bons conselhos é você e eu. Você decide se vai seguir os bons conselhos. E muitas vezes os conselhos não são aqueles conselhos, não, meu filho, olha aqui, filho, tá vendo? Não. Senta aí, rapaz, se esforça e ser homem. Olha o conselho duro, né? Duro, sim ou não? Seja homem, rapaz. Seja homem, rapaz. Muitas vezes eu falo com algumas pessoas meio duro. Pastor é duro, pastor é... Não. É para você mudar de vida. Porque esse negócio de muito carinho, muito nhenhenhen, muito beijinho, abraço, não muda nada. Seja homem, seja um cara dedicado, seja um cara esforçado. E assim Deus está falando conosco aqui. Seja um homem responsável na obra de Deus. Seja um homem esforçado na sua casa. Seja pessoa dedicada. Faça isso. Conselhos duros. Conselhos fortes e duros fazem as pessoas crescerem. Salomão, eu vou decidir obedecer o conselho. Olha aqui. Ele se esforçou. Deus era com ele. Vou parar aqui já. Se esforçou, Deus era com ele. Mas preste atenção. Teve uma hora que ele disse bem assim: eu amo esse Deus. Se Deus era com ele, Deus o abençoou, é porque ele tinha Deus em primeiro plano na vida dele. Mas como é que o camarada tem um compromisso que ele tem e deixa Deus em primeiro plano? Pois é. O camarada amava tanto a Deus. Eu quero presentear o meu Deus. Eu quero fazer algo para o meu Deus. Eu quero presentear. Salomão não faz por interesse, que tem gente que faz as coisas por interesse para chamar atenção. Salomão faz por amor. Por quê, pastor? Ele prova que ele ama a Deus. Ele diz: eu preciso presentear o meu Deus. Eu preciso fazer algo para o meu Deus. E o que Salomão fez? Vou entregar 1000 holocaustos. Vou entregar o meu tudo. Vou dar o meu de melhor. Porque eu amo a Deus. Deus é o único na minha vida. Ele reúne o seu povo, prepara o holocausto. Imagine, mais de 1000 bois, homens carregando nas costas. Imagina o trabalheira. O homem só para entregar sacrifício, ele entrega o maior sacrifício na mesma noite. Aí já não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Na mesma noite, Deus aparece para Salomão. Está vendo? Por que Deus aparece para Salomão? Ai, pastor, não ouço nenhuma vozinha de Deus, nem nada, pastor, mas... Ai, pastor, eu não sinto mais nada de Deus. Aqui está a resposta, já falei a resposta. Não já tem a resposta? Quem já tem a resposta? Quem já tem a resposta, diga amém. Já tem a resposta. Deus aparece para Salomão depois de tudo que ele fez. Por que Deus não apareceu antes? Se explicar? Por que Deus não fez nada antes? Precisa explicar para tu? Por que Deus não apareceu para ele, ofereceu nada para ele? Porque Deus precisa de dedicação. Deus precisa de esforço. Deus precisa de mais vontade. Deus precisa do teu querer. Deus precisa da tua determinação. Por isso que desculpa que tem gente... Em 2026, vai receber nada. Vai continuar a mesma coisa. Por quê? Dedicação, nada. Buscar, nada. Sacrifício, nada. O que está faltando? Deus aparecer para mim e para você.
mais vontade, mais sacrifício, mais desejo. Mas para isso eu preciso amar. E você prova quando você ama. Talvez você já deu uma prova de amor para o seu amor que você tem hoje. Gente, você faz tudo pelo homem aqui na terra. O homem vai te enganar, vai te trair, vai ser ingrato. Você faz tudo pelo patrão, vai ser ingrato. Você faz tudo para a namorada, vai ser ingrato. Faz tudo pelo pastor, pastor vai ser ingrato. Faz tudo pelo irmão que está aí, vai ser ingrato. Faz tudo pela esposa, a esposa vai ser grata. Faz tudo pelo marido, vai ser ingrato. Agora faz para Deus, para tu ver. O problema, Joel, Estevão, Viana. Sabe o que é o problema? Que a gente faz para os outros e para Deus não faz. Você se mata. Você se mata para fazer para alguém. Você mata trabalho para fazer para alguém. Você pega dinheiro emprestado para fazer para alguém. Você perde noite de sono para fazer para alguém. Você entrega a vida para fazer por alguém. Você chora por alguém. Você se mata por alguma coisa. E você leva tapa na cara. Você é traído. São falso. É mentiroso com você. E você, poxa, eu fiz de tudo. Então, enquanto você ficar fazendo demais para as pessoas e deixar Deus em último plano, pode ter certeza, faz para as pessoas, faz tudo para o mundo desaparece, nem aparece para você, é em vão. Faz para Deus para você ver. Tudo isso que eu falei, faz para Deus para você ver. Com certeza, em um momento, Deus vai aparecer para você. Entende se você quiser. Fazemos para os outros, acordamos de madrugada, damos dinheiro, emprestamos, faz para o pai, faz para a mãe. Não, pastor, que eu tenho que fazer porque eu tenho que honrar, tenho que honrar. Mas quem que nós temos que honrar? Não honramos Deus. Por quê? Porque nós não amamos. Nós só vamos fazer muito para quem nós amamos. Para quem nós não amamos, vamos fazer pouco. É assim mesmo. Você faz pouco para algumas pessoas, você nem cumprimenta, você não fala oi, você não diz eu te amo, você fala, você não quer ficar perto porque você não ama. Mas quando você ama, você quer ver todo dia, você quer ver todo momento, você se sacrifica. Fazemos para os outros e para Deus. Salomão, eu me esforço no meu reino, eu me esforço para as pessoas, eu faço de melhor, mas para o meu Deus eu faço muito maior. Para o meu Deus eu vou me esforçar mais ainda. E Deus está olhando para Salomão. Salomão, quando entrega sacrifício, Deus, ei, Deus aparece. Não foi para o povo. Deus não aparece para Israel, Deus aparece para ele. Deus aparece para ele, porque foi ele. Deus faz para ele, porque foi ele. Deu para entender? Você tem que parar de contar testemunho dos outros, e Deus tem que começar a aparecer para mim, para você. Mas você e eu precisamos se dedicar, fazer mais para o reino, ficar mais na vontade do reino. Agora olha aqui, Deus aparece e fala: Salomão, gostei do que você fez, homem. Pede aí o que você quiser. Se Deus aparecer para mim e para você, certamente você vai pedir: Deus, pastor, pede aí, Deus, uma casa urgente. Pode falar o tamanho, Deus? Pode falar quantos carros? Pede o que quer de você. Senhor, preciso do marido. Não sei se isso é pedido, né? Preciso de uma namorada, Senhor, estou sozinho. Preciso de uma esposa. Preciso de um emprego. Preciso de um carro. Por que você vai pedir essas coisas? Você pede de acordo com as suas necessidades, sim ou não? Você pede as coisas, corre atrás, busca de acordo com a sua necessidade. Agora, o camarada pedir para Deus sabedoria,
Nenhum de nós. Eu pediria, pastor. Ah, lá que você é mentiroso. Vamos parar de mentira. Claro que você não ia pedir. Olha a situação que você está hoje. Olha a situação que nós estamos. Você ia pedir sabedoria? Você está com problema no casamento. Você ia pedir a Deus sabedoria? Ou você ia pedir para Deus mudar sua esposa? Ia pedir para Deus mudar seu marido? Você está com problema de finanças. Você ia pedir para... Você ia pedir o quê? Você sabe o que você ia pedir. Você está com problema de saúde. O que você vai pedir? Você está com problema na sociedade. O que você vai pedir? Está com problema na política. O que você vai pedir? Muda, Senhor, o presidente. Muda o vereador. Muda o deputado. Não é assim? Olha que homem louco. Eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria. Porque a sabedoria vai me fazer eu entrar e sair. Vai me ajudar a resolver problemas. Vai me ensinar a eu viver na sociedade. Aí Deus olha para ele, falou bem assim: rapaz, não é que tu é louco? Eu imagino Deus, né? Não é que esse homem é louco? O que Deus falou com ele? Rapaz, olha o que o homem pediu. O homem pediu sabedoria. Aí o que Deus respondeu para ele? Sabedoria e conhecimentos te são dados. Toma. Pediu. Aí Deus, mas eu gostei do seu pedido, homem. Você não fica correndo atrás de bens materiais. Você não quer sucesso financeiro. Você não quer sucesso na vida. Você não quer sucesso no casamento. Você não quer ser melhor do que os outros. Você não quer ser o melhor rei. Sabedoria? Te dou. Mas também, por causa disso, te darei riquezas, fazenda e honra, a qual